But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Olá, eu sou o Paulo Tipão, professor de História, e esse vídeo é mais uma das historinhas do Tipão. E nesse vídeo eu vou seguir com vocês falando sobre a Revolução do Haiti, seguindo aquela linha de falar de cada grupo social que compunha a sociedade do Haiti pré-revolucionária. E nesse vídeo eu vou continuar me baseando na obra Os Jacobinos Negros, do Cyril James. Tá ok? Então Cyril James, em Os Jacobinos Negros, ele divide o grupo que nós vamos falar nesse vídeo. É o grupo dos brancos e dos proprietários. No último vídeo nós falamos dos africanos no Haiti. Nesse vídeo nós vamos falar do grupo dos brancos e dos proprietários. E por que brancos e proprietários? Ou proprietários? Porque existiam os brancos ricos, existiam os brancos pobres, que não eram proprietários, existiam os mulatos, que não eram brancos, mas também não eram negros, mas eles existiam mulatos que eram proprietários, inclusive de escravos. Então, nem sempre ser branco era ser proprietário, e nem sempre o fato de não ser branco, ou seja, ser mulato, significava que essa pessoa não tinha propriedade. Então, era uma organização um pouco, como é que eu vou dizer, complexa da sociedade do Haiti, porque isso influía nas alianças que eram feitas. Em vídeos anteriores eu já expliquei para vocês que alianças eram feitas e desfeitas com base principalmente no quê? No critério da propriedade, no sentido de defender a manutenção da geração de riqueza, ou seja, as condições materiais de subsistência de cada grupo social. Então, a prioridade era manter a propriedade, o modo de produção, manter a geração de riqueza. E a questão de raça, se era branco, se era mulato, ela era importante? Sim, a questão racial possuía peso, mas ela tinha um papel secundário em relação à propriedade, ao modo de produção, à geração de riqueza. Então, Cyril James, ao falar dos brancos e ou proprietários, tendo como fator principal a propriedade, ele fala de três grupos principais cujas tensões geraram a Revolução do Haiti. Então ele fala dos latifundiários brancos de São Domingos, ele fala da burguesia marítima francesa e da burguesia inglesa. Esses três grupos entraram em conflito durante a Revolução do Haiti. E foi das tensões desses três grupos principais que se gerou uma instabilidade política que enfraqueceu as forças desses três grupos a ponto de criar um cenário propício para que os escravos encontrassem condições de fazer a Revolução do Haiti, de tomar o poder. Então, como é que ele detalha cada um desses grupos, falando também de outros grupos secundários? Ele fala que os latifundiários, eles eram os brancos ricos no campo. Ele fala que nas cidades, os brancos ricos eram os representantes da burguesia comercial marítima francesa em São Domingos, nas cidades. Então eram os grandes mercadores, os representantes da burguesia marítima da França, que iam até a colônia representar os interesses da burguesia francesa. Esses eram os brancos ricos. No campo, os brancos ricos eram os latifundiários, e nas cidades, os brancos ricos eram
os grandes mercadores, os representantes da burguesia francesa nas cidades. Quem eram os brancos pobres no campo? Eram os administradores de fazenda, os funcionários de fazenda, os capatazes, que administravam as fazendas na ausência dos latifundiários. Os latifundiários ganhavam dinheiro, iam para a França para viver da renda, deixavam administradores, capatazes, para administrar as fazendas na ausência deles. Esses administradores, capatazes, eles eram os brancos pobres no campo. E quem eram os brancos pobres nas cidades? Eram os pequenos advogados, notários, escriturários, pequenos comerciantes. Esses eram os brancos pobres nas cidades. E daqui a pouco eu vou explicar quais são os interesses de cada um desses grupos, tá ok? Nessa divisão nós estamos seguindo o critério de propriedade. Branco rico era quem eram os latifundiários, brancos pobres eram os funcionários no campo, e nas cidades os pequenos advogados, os merceeiros, notários, escriturários. Aí a gente está dividindo por propriedade, porque ambos os grupos eram brancos. E há a divisão por raça. Como era feita a divisão por raça? Pelo grau de tom da pele. Então tinha os brancos, que tinham a pele mais clara, tinham os mulatos, que eram filhos de brancos com negros. O Código Negro oferecia aos mulatos, assim que eles completassem 24 anos, já falei isso num vídeo anterior, assim que eles completavam 24 anos, os mulatos, filhos de brancos e negros, eles tinham direito à liberdade e inclusive direito à propriedade, segundo o Código Negro do Luís XIV. Então esse grupo, ele possuía um papel chave na sociedade do Haiti, porque ele era disputado enquanto possibilidade de se fazer alianças, né? Os brancos ricos, ou seja, os latifundiários, os latifundiários no campo, os grandes comerciantes, os grandes mercadores, os representantes da burguesia francesa nas cidades, e os brancos pobres, ou seja, os administradores, os capatazes na fazenda e os pequenos notários, merceeiros, escriturários nas cidades, eles não eram os únicos que formavam os brancos na sociedade de São Domingos. São Domingos antes de se tornar o Haiti independente. Existia também a burocracia de Estado francês. Quem formava a burocracia de Estado? Eram os funcionários de Estado que representavam os interesses do rei em São Domingos. Quem eram eles? O governador, o intendente e os seus oficiais graduados, os seus comandantes de distrito. O governador era um militar e um burocrata, e um aristocrata. O intendente era um burocrata responsável pela justiça, pela administração em um modo geral e pelas finanças. Eles representavam os interesses do rei na colônia. Eles eram franceses, brancos, vindos da França, nascidos na França e vindos para a colônia. Esses três grupos, a burocracia francesa, a burguesia marítima francesa, os mercadores franceses, os latifundiários e os brancos pobres, formavam a sociedade, a parcela da sociedade branca de São Domingos. Além deles, vinham para São Domingos como oficiais da milícia os filhos mais jovens dos aristocratas, da nobreza francesa, que vinham para São Domingos porque tinham sido transformados por Luís XIV num mero acessório decorativo da aristocracia francesa. Eles não conseguiam ter na França a vida luxuriosa de magnata do campo
que ora eles podiam usufruir. Então eles vinham para a colônia como forma de formar fortunas e famílias. E eles lideravam a milícia local de São Domingos e eles formavam um elemento mais coeso, porque vocês viram que eu vou explicando aqui, havia uma diversificação dos grupos sociais. Esse grupo dos brancos se diferenciava, estava unido pela propriedade. Eles eram proprietários. Com esse, né, eles se uniam pelo tom da pele, por serem brancos, e se diferenciavam porque os brancos pobres, por exemplo, eles não possuíam propriedade. Então, para os brancos pobres, era fundamental o preconceito racial. Por isso que o Cyril James relaciona, ele pega cada grupo social e vai relacionando com os seus interesses. Para quem o preconceito racial era mais importante? Justamente para aqueles que eram despossuídos, aqueles que não tinham posses, inclusive não tinham posses de escravos. Eram os brancos pobres. Para o grupo dos brancos pobres, o preconceito racial era tudo, porque eles não possuíam a propriedade. Tá? Então esse é o grupo dos cidadãos brancos de São Domingos. Agora nós vamos falar dos proprietários. Quem são os proprietários? Os latifundiários, os representantes da burocracia francesa na colônia. Esses eram também proprietários. Quem se unia a eles no critério de propriedade? Os mulatos, que tinham cor de pele diferente, mas após os 24 anos, eles tinham a liberdade, eles tinham o direito de adquirir posses, de adquirir propriedades, inclusive de escravos, acumulavam riquezas, podiam se casar, faziam alianças com membros da nobreza. Então, era um grupo que era disputado no sentido de se fazer alianças, porque o que acontece? A burocracia, que eu já expliquei aqui, era formada pelo governador, o intendente e os seus oficiais de governo, precisavam vir à colônia fazer valer os interesses do rei. Mas como fazer valer os interesses do rei se eles eram minoria em relação aos latifundiários, em relação aos brancos de São Domingos? Então eles precisavam fazer alianças com os setores populares. Então essa necessidade de se fazer alianças para exercer o poder criava divisões na sociedade de São Domingos. Então eles incentivavam o conflito entre os brancos pobres e os brancos ricos, porque se baseando o seu poder nos brancos pobres, eles podiam se contrapor ao poder dos latifundiários. Eles precisavam cobrar dos latifundiários os impostos, as taxas sobre a produção de café, de açúcar, de anil, de cacau. Era papel dos burocratas cobrar impostos. Como fazer valer os impostos sendo minoria no local? Ora, se baseando, fazendo alianças com os setores populares. Então isso criava, e eles usavam o setor popular dos brancos pobres contra os brancos ricos. Então a primeira divisão que surgiu na sociedade de São Domingos, de acordo com Cyril James, foi entre os brancos ricos, os latifundiários, e os brancos pobres. E a burocracia se utilizava dessa divisão, instigando os brancos pobres contra os latifundiários, como forma de exercer o seu poder e impor os interesses do rei na colônia. Aí, pessoal, esse aí é o quadro explicativo da Sociedade de São Domingos. Cada quadro tem as características de cada grupo social. Valeu? Portanto, se nós formos pensar a Sociedade de São Domingos pré-revolução do Haiti, nós vamos ver que apenas uma minoria de brancos proprietários que estavam livres do preconceito e exerciam preconceito em relação aos demais grupos sociais.
E esses outros grupos sociais acabavam acompanhando esse preconceito, ao invés de se unir contra uma violência, contra um preconceito que todos eles sofriam. Então, quem era branco e proprietário exercia preconceito, seja pelo critério da cor da pele ou pelo critério da propriedade. Então, eles discriminavam os mulatos e os negros pela cor da pele e discriminavam os brancos pobres por serem pobres, ou seja, pelo critério da propriedade. Os mulatos eram discriminados pela cor da pele, mas eles discriminavam os negros pela cor da pele, porque os negros tinham um tom da pele ainda mais escuro. E eles discriminavam outros grupos porque também eram proprietários, os mulatos. Os brancos pobres não possuíam propriedade, mas discriminavam os mulatos, odiavam os mulatos e odiavam os negros pela cor da pele. E os negros eram aquele grupo que eram discriminados, tanto pela cor da pele quanto por não possuírem posses. Quando, na verdade, brancos pobres, mulatos e negros deveriam se unir contra os brancos, ricos e proprietários, contra o preconceito que esse grupo, essa minoria, exercia contra todos eles. Ao invés de seguir a ideologia do ódio, eles deveriam se unir, porque todos ali, brancos pobres, mulatos, negros, eram vítimas de preconceito. Então, portanto, deveriam se unir contra o ódio, contra a discriminação. Isso é o mais importante que eu tenho para falar nesse vídeo. E eu vou fazer um esquema para vocês para ficar mais bem explicado, porque a questão é complexa, mas vamos com calma na explicação, que vai ser possível de todos vocês entenderem, tá ok? Obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho para receber a notificação quando tiver um vídeo novo. E essa é mais uma das historinhas do Tipão. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have